Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo no canal para vocês hoje. Vamos continuar na sequência da história da criação e da Bíblia. É uma história que a gente só tem a ganhar com isso. Quanto mais aprendemos, mais conhecemos, mais melhoramos o nosso caminhar rumo à Nova Canaã. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A incredulidade do povo. A incredulidade do povo, influenciada pelo relatório negativo da maioria dos espias, resultou em consequências significativas. Deus, em sua justiça, determinou que aquela geração duvidosa não entraria na terra prometida. Assim, durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto, aprendendo lições de confiança e dependência total de Deus. Finalmente, sob a liderança de Josué, a conquista da terra prometida, que começou de maneira gradual e estratégica. A cidade de Jericó, conhecida pelas muralhas formidáveis, caíram diante dos planos divinamente inspirados. Cada passo da vitória, apesar dos desafios, confirmava a vontade de Deus, a sua promessa, e fortalecia a confiança do povo em Josué como líder designado. A conquista gradual da terra prometida não apenas realizou a simbolização das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas também solidificou a esperança de Israel de também um povo escolhido por Deus. Esse capítulo da história bíblica narra eventos épicos de batalhas e vitórias, destacando a fé, a obediência e o temor a Deus, e a confiança inabalável na providência divina. O período dos juízes. O período dos juízes, uma fase inabalável na história de Israel, entre a conquista da terra prometida e o estabelecimento da monarquia, é marcado por uma recepção de ciclo que revela-se uma estabilidade espiritual do povo e a sua tendência a desobedecer a Deus. Durante esse tempo, os israelitas experimentaram uma série de períodos de apostasia, dos quais se afastaram da adoração exclusiva a Deus, os quais se entregando à prática idólatra e desobedecendo às leis divinas. Esse círculo de desobediência levava às opressões por parte de nações vizinhas, levando os israelitas a clamar por socorro. Deus, em sua misericórdia, levantava juiz para livrá-los das suas opressões e levá-los de volta para o caminho da obediência. Esses líderes, inspirados pelo Espírito Santo, desempenharam papéis cruciais durante os períodos turbulentos no período dos juízes. Entre eles, destaca-se Gideão, e do líder que, apesar da sua relutância, liderou os israelitas à vitória contra os medianitas. Nesta batalha, Deus instrui Gideão a reduzir o seu exército consideravelmente para lhe mostrar que a vitória seria uma obra divina. Com um pequeno
grupo de homens, Gideão derrota os midianitas através de uma estratégia engenhosa envolvendo toques, trombetas, cântaros e tochas. A vitória é envolvida de uma maneira notável e Gideão se torna um juiz de Israel. Jefté, outro juiz, enfrentou desafios pessoais e liderou os israelitas contra os seus inimigos. Sansão também foi um juiz de Israel e sua história é fantástica. Sansão nasceu miraculosamente de uma mulher chamada Manoá, que era estéril. Um certo dia, um anjo do Senhor apareceu a Manoá e anunciou o nascimento de Sansão, instruindo que ele fosse consagrado nazireu desde o nascimento, obtendo-se de vinho e evitando contaminações com coisas impuras. Sansão cresceu e com o Espírito do Senhor sobre ele, demonstrou uma força física extraordinária. Sansão, apesar das restrições naziréias, se envolveu romanticamente com uma mulher filisteia chamada-se Dalila. Os líderes filisteus persuadiram Dalila a descobrir a fonte da força de Sansão. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente revelou que as suas forças vinham dos seus votos nazireus, especificamente seu cabelo intocável. Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, tirando a sua fonte de força. Os filisteus o capturaram, cegaram a Sansão e o prenderam. Em um ato de humilhação, Sansão foi forçado a moer grão em uma prisão. No entanto, durante um grande evento filisteu, Sansão, agora com o cabelo crescido, pediu a Deus a última demonstração de força. Ele derrubou as colunas do templo onde estava preso, matando a si mesmo e muitos filisteus que estavam ali presentes. Assim, Sansão sacrificou a sua própria vida, pagando para libertar Israel da opressão filisteia. Além desses líderes, Samuel emergiu como uma figura eminente durante o período do final dos juízes. Sua história também merece destaque. Eucana, com duas esposas, Penina e Ana. Ana, a esposa estéril, era profundamente entristecida por não ter filho, enquanto Penina tinha filhos. Anualmente a família ia ao Siló para adorar a Deus. Em uma dessas visitas a Siló, Ana estava tão angustiada pela sua infertilidade que orou fervorosamente ao Senhor, prometendo dedicar o seu filho a Deus se ele a abençoasse com um filho. Deus ouviu as súplicas de Ana e ela concebeu um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Após o desmame de Samuel, Ana cumpriu com a sua promessa e levou-lo ao santuário em Siló, entregando para servi-lo ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel cresceu no santuário de Siló, aprendendo a servir a Deus sob a tutela de Eli. Deus chamou a Samuel a ser profeta desde jovem e ele se tornou um dos mais proeminentes e juízes de Israel.